Boa tarde, irmãos, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma tarde de vitória na presença do nosso Deus, do nosso Senhor, para buscar a presença dEle. E vamos orar agora para que o Senhor venha agir de forma sobrenatural sobre as nossas vidas, através da palavra, dos louvores de adoração, através do mover que o Senhor preparou nessa noite. Pai de amor, em nome de Jesus, nós glorificamos e exaltamos o Teu santo nome nessa tarde. Te agradecemos, Senhor, pela Tua presença, pelo Teu cuidado. Te agradecemos, Senhor, pela Tua fidelidade para conosco. Muito obrigada, Senhor. Nós Te engrandecemos nessa tarde e Te entronizamos nessa reunião, porque essa reunião é para honrar e glorificar o Teu santo nome. Por isso, Senhor, toca nas vidas, toca nos corações, que cada um que ouvir essa palavra dessa noite encontre respostas para a sua vida. Encontre o Deus de milagres, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. 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 Graça e paz, irmãos. Deus boa tarde, Deus abençoe cada um. Vamos louvar ao Senhor juntos. As músicas estão aí no WhatsApp, amém? Vamos louvar ao Senhor. Que sejas meu universo. Eu quero dar-te só uma parte do meu tempo. Não quero separar-te um dia somente. Que sejas meu universo. Eu quero dar-te minhas palavras como gotas. Quero um dilúvio de louvores na minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que sejas cada um dos meus pensamentos. Que tua presença e teu poder sejam alimento. Ó Jesus, é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero fazer minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo. Pensas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo para sempre. Deixas cada um dos meus pensamentos. Que tua presença e teu poder sejam alimento. Ó Jesus, é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que sejas cada um dos meus pensamentos. Que tua presença e teu poder seja alimento. Ó Jesus, é o meu desejo.
música, a última vez. Que sejas meu universo, que sejas tudo que sinto e o que penso. De manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, preenchas, ó Deus, preenchas cada um dos meus pensamentos. Que tua presença e teu poder sejam o alimento. Ó Jesus, que sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo. Sejas meu universo, Jesus, Jesus, Jesus. Não há outro como tu, nunca haverá, ó Rei das Nações. Jesus, te adoramos, Pai. Clamamos pelo nome de Jesus, nome acima de todo nome. Te adoramos, oh, bendito tu és, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Te adoramos, Jesus, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. No Velho Testamento, Senhor, a tua palavra diz que as coisas são sombra daquilo que haveria de vir. E Jesus veio, nova aliança para nossas vidas. Obrigado, Jesus. Ele é mais que a sombra, Ele é a substância. Mais que a lei e os profetas, Ele é nova aliança. Ele é o esplendor da glória de Deus. A expressão exata do Pai. Jesus, o herdeiro de todas as coisas. Jesus, que assentou-se à direita da majestade. Jesus, tão superior aos anjos. Jesus, o incomparável Filho de Deus. Jesus, Ele é mais que a sombra, Ele é a substância. Mais que a lei e os profetas, Ele é nova aliança. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do Pai. Jesus, o herdeiro de todas as coisas. Jesus, que assentou-se à direita da majestade. Jesus, teu superior aos anjos. Jesus, o incomparável Filho de Deus. Jesus,
todas as coisas. Jesus, que assentou-se à direita da majestade. Jesus, tão superior aos anjos. Jesus, o incomparável Filho de Deus. Jesus, Jesus, o herdeiro de todas as coisas. Jesus, que assentou-se à direita da majestade. Jesus, tão superior aos anjos. Jesus, o incomparável Filho de Deus. Jesus. Por toda a eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado das nações, Senhor da criação. Seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado das nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Por toda a eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado das nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Seja adorado, seja louvado, seja
seja adorado. Oh, te adoramos, Jesus, declaramos última vez. Por toda a eternidade, tu serás adorado, grande, exaltado das nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado é. Louvado é o teu nome, Jesus. Toda honra, todo poder e toda majestade é o teu nome, Jesus. Santo, 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 Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Bom estarmos aqui, bom estarmos reunidos, engrandecendo ao nome do Senhor. Bendito seja o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a majestade eternamente. Amém. Aleluia, aleluia. Quero te convidar a abrir sua palavra em Mateus capítulo 12. Você que trouxe. Temos uma palavra que eu creio que é breve, mas que vai mexer com você e comigo, como tem mexido. Quero te convidar, Mateus capítulo 12, do versículo 43 em diante, um texto famoso, muito lido. Nós vamos ver alguns textos bem conhecidos hoje, e nós vamos ver a conexão que existe entre eles. Mateus 12, do versículo 43 em diante, versículo 43 a 45, na verdade, diz assim: quando o espírito imundo sai de um homem, Mateus 12, 43 a 45, diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, passa por lugares áridos ou secos, procurando descanso. Como não encontra, no versículo 44 diz assim: voltarei para a minha casa de onde saí. E chegando ele encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Uau! E entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Senhor, essa é a nossa oração nessa tarde, de que nosso coração esteja não árido, não seco, não desértico, mas que o Senhor, ao olhar pela terra, como diz a tua palavra em 1 Samuel, busca o Senhor aqueles que estão com o coração disposto a te ouvir, a te obedecer, para mostrar-se fraco diante de ti, mais forte durante e diante as situações, mais fracos, dependentes, totalmente entregues e submissos à tua palavra. Eis-nos aqui nessa tarde, Pai. Que o Senhor encontre estes corações em cada um de nós, em cada um daqueles que ouvirem a tua palavra. E assim sendo, Pai, possamos avançar e seguir no propósito que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Tudo que milita contra a tua palavra caia por terra. Amém. Perca suas forças. Só o teu Espírito Santo tem lugar. Não seja alma humana, não seja conhecimento teórico,
mas seja a vida fluindo do teu Espírito em nome de Jesus. Amém. Quantos já leram este texto? Muitos, não? Ok. Nós sabemos e temos repetido e vamos, acho que se Deus não voltar antes através de Jesus Cristo, aliás, já para nós já voltou, mas enfim, se a manifestação do corpo de Cristo na terra através da sua noiva não acontecer antes, vamos continuar falando que você e eu somos um Espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. E o nosso Espírito tem uma arquitetura, foi desenvolvido, foi criado, foi projetado para que eu e você tivéssemos uma ocupação, tivéssemos ali alguém que habitasse em nós e fôssemos nós morada. Quem é essa pessoa? O Espírito Santo de Deus. Então nós temos uma arquitetura onde quando nós não compreendíamos isso, buscávamos, isso eu estou falando de muito tempo atrás, glória a Deus, ninguém mais aqui vive assim, procurando mais nada para preencher a vida, mas enfim, só o Senhor nos preenche hoje, amém? Então antes a nossa alma buscava coisas, buscava situações, a gente buscava fora aquilo que realmente está dentro de nós, que tem que ser o Espírito. Mas é interessante que a Bíblia está falando que, infelizmente, o homem, o espírito humano, pode ser morada de outras coisas, ou de outras pessoas, ou de outros seres, vamos assim dizer. E neste caso não é o Espírito de Deus, mas é um espírito imundo. Ok? Um espírito das trevas. E aí então está dizendo que ele sai e busca um lugar para poder descansar, poder habitar, poder ficar. Descanso fala de habitar, descanso fala de permanecer. Ok? Quantos de nós gostaríamos de permanecer? Né? Eu gostaria de ficar aqui. Às vezes você vai numa viagem um fim de semana, puxa, o fim de semana podia não acabar, você ficava um tempo mais esticando ali o descanso. Então o descanso fala disso. Então procurando repouso. Mas existem algumas características aqui para este espírito mundo agir. Quais são? Alô, tem gente aqui hoje? Tem. Aleluia, glória a Deus. Não estou só. Vamos lá. Então, quais são as características deste lugar que ele sai procurando? É um lugar árido, um lugar deserto, um lugar seco. Sem o Espírito Santo, sem presença de Deus. Sem presença de Deus, seco. Agora, por que este lugar aponta? Então é importante que nós entendamos as características deste lugar para que não só não nos tornemos ou não nos demos conta que às vezes não nos apercebemos que ele precisa de uma área assim seca, ele precisa sim de uma área vazia, árida, desértica ou deserto. E por que ele foi, rodou e não achou casa? Porque provavelmente os lugares que ele passou já tinha gente morando, né? Já tinha ali os seus patrícios, né? Os seus compatriotas, ou porque os lugares que ele passou não tinham as características que ele precisa, de secura, de extrema deserto. Então, são características. Então, e ele vem, esses espíritos imundos vêm apenas com uma finalidade, que é de matar, roubar e destruir. Que é destruir a vida de Deus que está dentro de nós, nós que somos um espírito formados, feitos, confeccionados à imagem, e mais do que a imagem, a semelhança do Altíssimo. Nós somos a expressão exata. Hoje, em Cristo, nós podemos ser a expressão exata do Pai. Porque Jesus é a expressão exata. E nós, em Cristo, somos a mesma expressão. Como um espelho, refletimos a glória, diz a palavra. Não a nossa, mas o espelho não reflete nada de si, mas sim de quem está sendo feito o reflexo. E aí, então, temos que entender que umidade, neste caso, ela nos protege. Do que nós estamos falando? Vamos abrir a nossa palavra então em livro de Evangelho de João, capítulo 4.
Texto tão famoso. Em João, então, capítulo 4. Desculpe. João 4. Texto conhecido da mulher samaritana. No versículo 5 em diante diz assim: Foi, pois, Jesus então a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali uma fonte de Jacó. Jesus então, cansado do caminho, assentou-se perto da fonte, e era isso a hora sexta, meio-dia. Veio então uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Os seus discípulos, no versículo 8, tinham ido para a cidade comprar comida. Isso causou estranheza, vamos ver no versículo 9. Disse, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Fazendo assim agora uma pausa. Importante relatar aqui que quando Jesus pede, dá-me de beber, ele não está fazendo ali um pedido singelo de, ora, por gentileza, por obséquio. Dar-se-ia, portanto, todavia, quem sabe, Tata Vênia, que a vossa senhoria pudesse... Não, ele deu uma ordem para ela. Ele falou como quem tinha autoridade, e isso causou nela um incômodo tamanho. Falou, pera lá, mano. Pera, primeiro que você é homem, e homem já não conversa assim, no nosso costume já não é assim. Ainda mais sendo judeu e eu de Samaria, porque os judeus e samaritanos não se davam. Porque quando Samaria, a terra, os judeus foram dominados, os samaritanos se misturaram com outros deuses do povo que havia ali dominado. Então, quando foram libertos, e ali, dentro daquelas tantas vezes que foram dominados o povo de Israel e voltava, e os judeus então tinham como os samaritanos um povo misturado. Eles não são puros. Então eles não se davam. Tá aí o José, que pode me ajudar. Era isso, né, José? Obrigado. Temos aqui alguém da linhagem, né, que pode... Eu estou de forma bem resumida, claro. A gente podia aqui entrar em maiores detalhes, mas depois você pode procurar o José ali, que vai te ajudar. Mas... Enfim, então ele pede como quem tinha autoridade, e nós vamos entender de onde vinha essa autoridade. Porque ele, quando pede, a mulher fala, o senhor não pode pedir. Jesus respondeu para ela, o que Jesus responde a este questionamento dela? Jesus respondeu, se você soubesse o dom de Deus, e quem é que está te pedindo, dá-me de beber, você iria pedir uma outra água. Ela não estava entendendo até então, mas ele fala de uma água viva. E a mulher falou, mas o senhor não tem como tirar... O poço é fundo, aonde que o senhor vai ter essa água viva? O senhor é por acaso maior que Jacó, que nos deu o poço? Ele mesmo bebeu do poço, os seus filhos, o seu gado? Aí Jesus respondeu, qualquer um que beber desta água vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aleluia. Porque a água que eu lhe der será nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. A mulher então falou, opa, resolvido estão os meus problemas. Achei a solução dos problemas. Vamos lá. Me dá dessa água. Porque eu não quero mais ter sede, eu não quero mais vir aqui e ficar tendo que tirar água. Mas de que água Jesus está falando? De que água Jesus está se referindo? Jesus está falando de poço, Jesus está falando do balde, de balde, Jesus falaria do balde? Não, não estava falando disso. Jesus estava falando de uma outra água. Vamos continuar ainda um pouquinho para frente em João, capítulo 7. Um pouquinho, algumas páginas para frente, para entendermos de que água é essa que Jesus está falando. João 7, 37. Versículo 37 diz assim. E no último dia, o grande dia da festa, nós estamos falando aqui da festa dos tabernáculos, você pode ler no versículo 2. De que festa está sendo falada? Está sendo falada da festa dos tabernáculos. Então, no versículo 37, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se põe em pé e clamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, e preste atenção, como diz a Escritura.
rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então Jesus aqui está falando através de um evento. Ele falou, quem tem sede vem a mim e beba. E vocês então verão e entenderão que aquele que beber desta água e iriam, vem a mim e beba, quem crê em mim, como diz a Escritura, não como está escrito. Oi, tem uma diferença aqui. Jesus falou, quem crer em mim, como diz a Escritura e não como está escrito. Qual é essa diferença? E de que água ele está falando, então? Ele está se comparando com uma fonte? Ele é um poço? Como é que eu tiro a água dele? Que água é essa? E por que ele se refere a como a Escritura diz e não como está escrito na Escritura? Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Perguntas que vamos responder. Mas vai além, porque a Bíblia diz que a palavra mata, mas o Espírito vivifica. Nós vamos entender qual é a água viva, então. O que é a água viva? A água viva não é apenas eu ler a palavra e a semente. Nós sabemos que a palavra é a semente de Deus, amém? Amém. É semente. Nós conhecemos a palavra do semeador. O semeador saiu a semear. Mas aquela que cai na terra boa, que nós bem sabemos que multiplica a 30, 60 e 100 por 1, são medidas da multiplicação. Essa terra boa era uma terra seca? Não. Mas era uma terra, então, que tinha água. A água viva, então, é uma junção da ação do Espírito Santo em nós com a palavra. Eu vou repetir. A água viva é a ação do Espírito Santo em nós e da palavra. Não existe como eu simplesmente usar a palavra, eu deixar a palavra ficar no nível da informação apenas na minha alma, agindo na minha emoção, agindo nas minhas percepções físicas e sinestésicas apenas, mas se ela não entrar de fato no mundo do meu espírito, se ela não cair na terra do meu espírito, e eu não regar esta água, essa semente, com a unção do Espírito Santo, não obedecê-la com a graça que o Espírito Santo traz através da revelação desta palavra, eu não vou ter água. Não a viva. É a água viva que jorra para a fonte da vida eterna. Às vezes nós estamos buscando água viva com um balde, com o nosso caixinha, aqui cabe 700, 600, não sei quantos cabe, alguns têm uma caixa maior, né? Alguns são caixa d'água, né? Tem uma cabeção, são cabeção, né? Eu estou tentando deixar de ser um cabeçudo, mas às vezes é difícil. E vão cabendo litros e litros de informação, mas na verdade o que está faltando é que a gente bebe às vezes, vai no poço, pega um pouco da água, mata a sede momentânea, mas continua tendo sede. Porque a água que Jesus tem para nós não é uma água que vai nos trazer sede novamente, mas é uma água que sacia. Que quando em qualquer circunstância ou situação eu e você estivermos com sede, nós não precisamos nos desesperar, porque a fonte agora está em nós. A fonte é a palavra e o Espírito que atuam em comunhão e em agindo dentro de nós geram este rio que flui constantemente. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Como que a gente pratica isso? Água viva ou letra morta? Eu conheço a palavra, eu ouço a palavra, eu venho numa reunião, Deus fala comigo, ou Deus usa alguém durante a semana, ou eu até por um acidente li a Bíblia. Nossa, hoje eu consegui ler a Bíblia, foi um acidente, mas eu li. Glória a Deus pelo acidente.
me permitir ler, ao permitir ler aquele versículo, o Espírito Santo tem material para agir em mim. Aquela semente tem condições agora de ir caindo numa terra boa, sendo regada pelo agir do Espírito. Daquele versículo, muitas coisas começam a fluir. De um só versículo, muitas áreas da minha vida são abençoadas, são alcançadas, são transformadas. Onde havia sequidão, onde havia solidão, onde havia angústia de me sentir sozinho, desamparado, sem saída, sem saber o que fazer. Ao perceber então que eu estava naquela seca, e ao me permitir ser regado pela palavra e o Espírito de Deus em nós, nós somos então transformados. Porque nós nos permitimos ser molhados, regados pelo Espírito de Deus e pela sua palavra. O espírito imundo, o inimigo precisa e quer tornar a minha vida e a sua num deserto. Ele quer assolar a minha vida e a sua vida, as nossas casas, as nossas famílias. Ele quer assolar os teus relacionamentos, as tuas finanças. Ele quer destruir tudo. Ele quer transformar tudo isso num deserto. E no meio do deserto, ao meio-dia, no sol a pino, Jesus vem e fala: oi, vamos mudar de fonte? Vamos parar de tentar controlar as coisas pelo natural, porque você não é natural. Você não foi criado para viver neste natural, no natural. Mas eu e você fomos criados para viver aqui na Terra de forma sobrenatural, porque você e eu somos um espírito à imagem e semelhança do Altíssimo. E aquilo que eu e você falamos tem poder. Aquilo que eu e você crermos, conforme diz a Escritura, não conforme somente está escrito. Porque eu posso ler aqui o que está escrito, mas eu posso não entender o que está escrito. O que de fato foi dito. Percebe a diferença? Você pode pegar qualquer versículo da Bíblia e criar uma teoria sobre ela, uma base sobre ela, e para os maiores absurdos. E nós não precisamos nem fazer força hoje para perceber que isso já está acontecendo. Agora, o que está dito, o que foi escrito, será que é o que está sendo dito? Quem vai me confirmar isso? O Espírito de Deus que habita em você. O Espírito Santo, derramado no Pentecostes. Poder do Dunamis sobre mim e sobre você. E aí então, precisamos compreender que Jesus está falando de uma água diferente. Uma água que transforma e tira toda a sequidão, toda a aridez. A palavra diz isso em Isaías, capítulo 41. Um texto para mim muito importante, muito significativo, né? De onde nós tiramos até o nome da nossa princesa, versículo 41, 18 e 19, capítulo 41 de Isaías, versículos 18 e 19 diz assim: naquele deserto, naquela situação caótica, eu farei com que brotem fontes nos vales e que rios corram pelas montanhas onde não havia plantas. Farei que os desertos virem lagos e com que nas terras secas hajam muitos poços. Farei e plantarei árvores no deserto, cedros, acácias, murtas ou radaças, e oliveiras. Nas terras secas farei crescer pinheiros junto aos zimbros. Se a minha terra e a sua terra, se a minha vida e a sua vida era um deserto, Deus quer transformar este deserto nessa terra prometida. Terra que mana leite e mel, terra que não tem carência de água, porque Ele é a fonte, é o rio que flui do trono de Deus, que corre, que flui do trono, para mim e para a sua vida, a fonte inesgotável, o mesmo rio que estava no Éden, que corria para as 4 direções, Ocidente, Oriente, que corria para o leste, sul, norte e oeste, da minha e da sua vida, para todas as áreas das nossas vidas. Então o Espírito Santo quer pegar a nossa vida. Nós estávamos assolados, não conhecíamos a Deus, vivíamos debaixo do jugo de um espírito imundo. Deus nos curou, Deus nos restaurou, conhecemos Jesus Cristo, Ele arruma toda a casa, mas agora nós temos uma missão, uma função importante. Precisamos nos tornar uma fonte.
Precisamos não mais permitir sequidão em nós. Precisamos nos achegar e pegar da semente e regar esta semente com o Espírito, para que essa semente e o Espírito junto nos transformem em todas as áreas que estavam desertas, todas as áreas que estavam áridas, todas as áreas que estavam secas, numa fonte de água viva. Onde eu e você nunca tenhamos a sequidão na nossa boca. Onde aquela garganta seca, sabe, de você não saber o que fazer. Onde bate aquele angústia, aquele desespero, até mesmo o desespero da vida, de você falar, não está dando mais, eu acho que é bom parar por aqui. E você poderia entregar tudo por um prato de lentilha ou um copo d'água. Abrir mão de tudo, que é mais precioso, por conta de uma necessidade eminente e urgente, mas que não deveria definir quem você é. Alô? O deserto não pode definir quem você é. Se ele tem definido, é porque você está seco. Mas hoje é dia de a gente transformar toda a sequidão em fonte de água viva. Só uma observação, eu entendo assim que o Espírito Santo é como se ele fosse uma cachoeira. Quando você entra numa cachoeira, aquilo ali é vida pura. A água super gelada que chega até doer, meu Deus. E vem de você não sabe de onde vem, você também não sabe para onde vai. Então tem vida própria. Perfeito. E a religiosidade eu vejo como uma piscina que precisa alguém estar manipulando ali. Coloca um pouquinho de cloro, se não manipular a água começa a ficar verde. Perfeito. Você tem aquele entendimento que você está seguro, porque você está vendo tudo que está acontecendo ali. Na cachoeira não. Na cachoeira é uma vida, você não sabe de onde veio nem para onde vai, mas você sabe que aquilo lá é uma coisa pura e que tem autonomia. E eu acredito que o Espírito Santo, quando ele está na gente é a mesma coisa, é a vida de Deus. O Espírito Santo, ele age, Deus age somente no movimento. Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava. Deus nunca para. Piscina é água parada. Rio que flui é água corrente. Água corrente. Nós precisamos de água corrente. Como que eu gero água corrente? Não é vindo uma vez na semana ouvindo a palavra de Deus. Não é orando uma vez ou outra. Não é lendo quando eu estou desesperado. Não é buscando ao meio-dia só, no sol a pino, que a coisa está queimando e acabou, não tem mais jeito, eu vou ter que ir lá. Mas é um estilo de vida, de compreender que eu vou até Ele. E Ele não é uma fonte apenas, Ele não é um manancial, um local apenas de barganha ou de busca de solução, mas Ele é a semente principal que me tornará uma fonte viva. Eu me torno uma fonte. Porque a palavra diz que rios de água viva fluirão do vosso interior. E vocês vão crer em mim como diz a Escritura, não como está apenas escrito, porque muita gente creu como estava escrito, virá o libertador, estão esperando na performance deles, na maneira deles. Eu vou citar aqui rapidamente. Quantos conhecem a história de Naamã? Lembram? O general da Síria. Síria, né? Em Brima. Era da Síria, né? General da Síria. O homem, o reino bombando, tudo ali acontecendo, eles expandindo o reino. O cara se encontrou leproso. No auge. Ele leproso, uma serva escrava na casa dele, né? Uma ajudante do lar, falando para ele, olha, tinha um profeta, quem desse o meu
Senhor estivesse na terra de Israel, lá tem um profeta, e Deus o usa, e o cara vai para o rei e fala, olha, o senhor domina Israel, Israel é nosso escravo, tem um cara lá que parece que resolve a parada. O rei, beleza, manda uma carta para o rei de Israel, fala, cura o meu general. O rei de Israel entra em pânico, pronto. O cara está procurando ocasião para acabar com a gente de vez, porque como é que eu vou curar alguém de lepra? Que era, inclusive, um sinal de maldição para o povo de Israel. O profeta Eliseu manda um recado. Por que você está preocupado? Ainda há profeta em Israel. Aleluia. Ainda há Deus em Israel. Manda ele para cá. Quando chega lá, o homem, né, a pele lepra, seca, desidrata totalmente, ok? Trazendo esse paralelo de sequidão, de aridez. Imagina então a situação da pessoa. Ele vem com uma grande comitiva, pompa e circunstância. Chega lá, manda avisar o profeta que ele está lá. Que o profeta mandou chamar, afinal de contas, manda vir. O profeta nem levantou da cadeira e falou, pede para ele ir lá se banhar 7 vezes no Rio Jordão. O cara ficou indignado. Pera lá, eu imaginava, e aqui nós chegamos no ponto de por que estamos secos em muitas vezes. Porque nós também imaginamos que ele iria vir, ele iria levantar as mãos, está no texto, ele iria clamar, ele iria pôr a mão sobre a área afetada, eu iria arrepiar talvez, o vento ia soprar, as nuvens mexeriam, os cavalos iam desmaiar, sei lá o que mais ia acontecer, e então eu seria curado. Quem esse cara pensa que ele é para nem vir me ver? E por algum acaso as águas dos rios da Síria não são muito mais limpas que esse Tietê daqui? Que na ocasião estava bem complicado. Aí os assessores, pensa bem, se ele não te pedisse alguma coisa muito difícil, você não iria fazer? Quantas vezes a gente age, mesmo secos, numa arrogância com Deus, achando que Ele tem que fazer do jeito que a gente acha que tem que ser feito, porque só daquele jeito, talvez, é que nós vamos reconhecer, porque está escrito que Ele cura, mas quem disse? Onde está dito que Ele quer te curar daquele jeito? O que o Espírito Santo disse para você? Na palavra que diz que Ele cura, percebe? Está escrito que Ele cura, mas não está dito como. Está dito que Ele é provisão. Está escrito que Ele é provisão, mas como que Ele vai fazer essa provisão? Está dito que Ele é a tua paz. Quem sabe a tua paz é você... Não está dizendo que às vezes a tua paz é você parar de ser do jeito que você é. Ele entrou no rio. Mergulhou 7 vezes e ficou curadinho. Sujo, mas curado. Por isso que quando a gente vai a Israel, meu pastor, lá naquela igreja, a gente rezava 7 vezes. Mesmo sendo cristão, ali era um ato profético, né? Para você tirar a terra seca, tirar a sequidão de você. Querida, qual é o problema hoje? Nós podemos fazer esse ato profético todo dia. Não precisa ir lá, né? E nós não estamos fazendo. Mais profético seria se nós crescêssemos como a Bíblia diz, não como está escrito. E se nós permitíssemos que a palavra e a semente que já estão em nós, junto com a ação do Espírito Santo, se transformassem em fonte de água viva. Fonte de água viva. Ah, mas a minha vida é um deserto, então você está seco. Por quê? Porque você não deixou a palavra e o Espírito atuarem na sua vida. Você conhece a palavra, você sabe o que está escrito, mas não sabe o que está dito. Hoje o Espírito precisa te dizer o que você precisa, porque a revelação que está no texto e no contexto, só o Espírito Santo vai trazer para você. Por isso que um versículo para um significa tanta coisa e para o outro é outra coisa, porque Deus sabe o que cada um precisa. Aleluia. Por isso que não dá para na religiosidade falar que agora gospe no chão e cura o cego. Jesus falou que ia curar, agora quem mandou fazer isso? Não sei, foi o Espírito. O que o Espírito Santo mandou você fazer?
Eu não sei, então vai ouvir o Espírito. O profeta Eliseu foi usado por Deus e não deu bola para aquilo que o outro imaginava. Penúltimo texto, em Efésios. Abra lá em Efésios 5. Efésios 5. Texto interessante. Nós somos a igreja do Senhor, amém? Ixi. Nós somos a igreja do Senhor, amém? Amém. Amém. Nós somos a igreja de Deus. E aí, como esposa do Altíssimo, o Senhor dá uma ordem para os maridos. Olha o que o marido deve fazer com a esposa. Versículo 25 e 26. Vós, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Efésios 5, 25 e 26. E assim mesmo se entregou por ela para a santificar. Santificar é separar. Como que Jesus santifica? Lavando-a, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Você quer o melhor antioxidante para sua pele? Nem ruga, anti-rugas, está aqui, ó, a palavra. Nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Tem muita gente enrugado. Porque não está se hidratando pela água viva do Espírito. Está ressequido dentro de si mesmo. E o último texto, Salmo 103. É o último texto que eu quero ler para encerrar isso hoje. Esse salmo é tão interessante, tão profundo. E eu quero crer aqui que cada um de nós, a maioria de nós aqui já somos crente com FGTS já antigo, carteira de INSS no céu, bem, numeração bem velha. Então nós conhecemos bastante coisa. Mas isso para Deus, o que vale é o nosso coração, é a nossa vida. E olha o que diz um pai para o seu filho. Em Salmo 103 diz assim, do versículo 1 em diante, diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Esse bendize aqui está numa palavra imperativa, está num modo verbal imperativo, ok? É uma ordem, não é uma sugestão. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Continuando, versículo 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, de nenhuma das coisas que Ele já fez para você. Quantos aqui temos coisas que podemos falar que tivemos experiências com o Senhor? Em áreas que talvez eu e você ainda estivemos hoje de outras formas, em outros momentos, mas que se formos olhar, é o mesmo assunto. Às vezes é questão de relacionamento, às vezes é financeiro, às vezes é saúde, às vezes é familiar, não importa, mas você pode perceber que muitas das ocasiões são coisas que se repetem. Amém? Muito bom. Bendize a minha alma. Aí ele começa a lembrar. Não se esqueça de nenhum dos teus benefícios. Versículo 2. Versículo 3, ele começa a lembrar alguns dos benefícios. 3. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades. É Ele que sara as tuas enfermidades. 4. É Ele que redime a vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. É o Senhor que te farta a boca de bens, de sorte que da tua mocidade se renova como a da águia. Uau! O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Ele fez conhecidos os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira.
Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Aleluia! Assim como o pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, porque ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se, Senhor, de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, e logo sai, se vai do seu lugar, já não será mais conhecido, mas a misericórdia do Senhor, aleluia, é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem, a justiça sobre os filhos dos filhos. E assim vai o Salmo 103. Deixa eu abrir aqui o texto, nessa versão. Vai até o versículo 22. E ele vai falando, passando por ela o vento, mas o amor do Senhor, a eternidade do Senhor, a sua retidão. Amém. O último versículo diz, versículo 22 diz: Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio, bendize a minha alma ao Senhor. Sabe, irmãos e irmãs, eu queria encerrar com isso. Quando Deus manda eu e você nos lembrar dos benefícios de tudo que Ele fez por mim e por você, é porque Ele é um Deus nostálgico? Ele vive de nostalgia? Não. Mas é por quê então? Para que a gente não esqueça e viva. Sabe, quando eu e você estamos vivendo hoje uma situação hoje que depende da nossa confiança em Deus, principalmente numa área onde Deus já agiu. Vou dar aqui um exemplo, vou dar um exemplo corriqueiro, tá bom? Doença. Estamos vivendo hoje sendo assolados por várias enfermidades. O mundo jaz, né? Se não é dengue, é gripe. Se não é gripe, é covid. Se não é covid, é chikungunya. Se não é chikungunya, não sei. Você pode escolher. O cardápio tá farto. Né? Deu um espirro, pronto. Já sai todo mundo meio Deus do céu. O que aconteceu? Tá? Alguma coisa tá ruim. Né? Mas eu creio que cada um de nós, se você não teve, eu já tive essa experiência de ser curado instantaneamente de uma enfermidade, ou de ir clamando a Deus, o Senhor me responder, e a coisa, eu ver e sentir e perceber e ter uma experiência com Jeová Rafa, o Deus que cura. Amém? Eu acho que cada um de nós já teve essa experiência. Se não foi na sua própria vida, foi na vida de alguém. Porque a Bíblia diz que os testemunhos de Deus foram colocados e foram nos dados a nós. Então o testemunho de Deus na vida do outro é dado para você. E ele é um baluarte para que no meio do caminho você veja como um marco, para que a sua fé, você se lembre de quem é o Senhor. Quando nós estamos hoje vivendo alguma circunstância, onde talvez eu precise de cura, ou eu estou vivendo uma situação onde alguém precisa de cura, eu estou vivendo este momento, e não me recordo do que Deus fez na minha vida, ao ponto de confiar nele como vitorioso que eu fui naquele momento, quando a gente é vitorioso, a confiança high level, né? Uau! Manda alguém aqui para orar que hoje eu estou enfesado, estou cheio de fé. Agora, quando eu estou passando de novo pela circunstância e eu não me recordo, eu não vivo essa fé deste momento que eu já vivi, pela Bíblia eu estou esquecendo o que Deus fez para mim. Eu não estou cumprindo o que Deus fala, não se esqueça. Pela palavra, eu estou seco de novo. Porque somente uma água viva é que vai manter fresca a memória daquilo que o Senhor é para a minha vida. Somente uma semente regada, adubada, cuidada, que floresce, vai me trazer à memória aquilo que me dá esperança. E vai me fazer romper com todo embaraço que tenazmente me rodeia. E eu vou poder vencer, porque o meu Deus é o mesmo de ontem, de hoje
e o será amanhã. Amém. Glória a Deus. Como é que você e eu estamos hoje? Você está seco? Tem água aí? Dai voz a eles de beber. Tem gente perto de você que falou, eu estou com sede. E você, espera aí que eu vou ligar para a irmã da oração. Não, espera um pouquinho, eu vou procurar alguém. Eu estou sem balde. Não dá para emprestar. Como estamos nós? A Bíblia diz que a natureza espera a manifestação dos filhos de Deus. E aqui nós temos vários que são fonte para a vida eterna. Você e eu somos fonte para a vida eterna. Quem beber da água que Jesus dá se tornará fonte, nunca mais terá sede, se torna uma fonte. A fonte nunca é para si, é para o próximo. Que tipo de fonte você e eu temos sido? De reclamação, de medo, de angústia, de areia, sabe, encanamento entupido. Entulharam os poços de Jacó, entulharam os poços que foram abertos, mas quando eles voltaram, esses poços que vocês me deram, tudo entulhado, cada vez que ele mexia, o poço voltava da água, e ele ia abrindo o poço, e iam empurrando ele para outra. Quem conhece a história do Velho Testamento que eu estou falando aqui, quando ele volta a tomar posse da terra que era dele, os poços todos entulhados, não tinha mais jeito, ele cavava e Deus fazia a água brotar. Se você está entulhado hoje, em nome de Jesus, eu quero dizer que você vai voltar da água. Amém. É hoje o dia que o Senhor fez para fluir a água minha e da sua vida. Não para nós, mas também nós seremos beneficiados. Porque é para a glória dele, é para que todos saibam que ainda há Deus em Israel. Vocês estão achando a água suja, mas é nessa água que tem unção. Não é pela beleza, mas é pela força e a graça do Espírito que habita dentro de mim e de você. Não importa o que alguém te acha o Tietê, não tem problema, pode vir beber, você vai sair transformado. Enquanto alguns estão se preocupados somente em ser uma riviera, boniteza, né? Mas sem substância. O que nós queremos ser? O Espírito de hoje, de Deus em nós, quer nos transformar em fonte de água viva. Se você for ler depois do Salmo 78, eu não vou ler, você vai ver que tudo isso que Deus fez, o povo provocava a ira de Deus, reclamava, testava o Senhor. E ele falava, não esqueçam que eu já fiz por vocês, não esqueçam. Não apenas Deus não estava jogando na cara, Deus não faz isso, Deus não precisa disso. Mas ele pede para que lembremos que ele faz isso porque nos ama. Porque ele quer o teu bem, ele sabe os pensamentos de paz que ele tem sobre ti. Pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos de prosperidade no espírito, na alma e no corpo. Mas não adianta você querer isso enquanto você está buscando água de poço. Enquanto você está com um baldinho, em vez de você se tornar fonte de água para a vida eterna. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Bem, Senhor, essa é a tua palavra. E nessa tarde, Senhor, nós queremos beber da água da vida. E mais do que beber desta água, queremos nos tornar a fonte que jorre, que não sejamos mais entulhados nas nossas emoções, nos nossos desejos equivocados, nas nossas maneiras de pensar, imaginando nós como deve ser isto ou aquilo no teu reino. Tenha misericórdia de nós e não leve em conta a nossa pequenez, Pai. Tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Ajuda-nos na nossa pouca fé. E ajuda-nos, Senhor, a mudar de nível.
a avançar um passo além, de irmos, Senhor, e compreender que quem fala conosco é aquele que pode nos transformar e nos dar a água da vida. Que essa semente flua em nós, através da ação do Teu Espírito, que já foi derramado, quando Jesus aqui esteve e disse, ei, quem quiser vir a mim, beba, vem e beba. E estamos aqui hoje, Senhor, querendo nos beber da Tua água, da água que só o Senhor pode nos dar, a água que mata, sacia a sede e não nos deixa mais áridos para sermos morada de demônios, morada de um esquema mental que nos traz morte, destruição. Oh Deus, ajuda-nos, Senhor. Eu sei que a resistência é grande, ó Deus, mas a Tua palavra é a verdade. E é por isso que essa palavra, ela prescruta, ela entra, ela divide a alma do Espírito. Ela faz separação para que haja vida e vida de verdade. Corte, Senhor, o que precisa ser cortado em nós, em mim, ó Deus. Te peço perdão, Senhor, onde eu não me lembrei das coisas que o Senhor já fez e quem o Senhor é em mim. Peço perdão, Senhor, pelo espírito de dúvida que deixei seca esta área da minha vida. E a dúvida entrou e o espírito veio e pior, com 7 piores do que ele. Mas nesta noite, pega o que é teu e fora da minha vida, em nome de Jesus. Fora da vida dos meus irmãos, fora das famílias, fora de cada casa, fora das finanças, fora da saúde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós desentulhamos os poços e declaramos, aqui só há lugar para fontes de água viva. Fontes que brotam e jorram para a vida eterna. Para trazer vida e vida em abundância. Para nós e para os nossos e para aqueles que o Senhor nos confia. Oh! A casa não está somente adornada e não só perfumada, mas está cheia hoje da presença do Altíssimo e da fonte inesgotável do Senhor. Para a glória do Deus vivo. Por isso aqui você não vai encontrar descanso aqui. Porque aqui tem dono. O Senhor Jesus habita em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Dá-nos, Senhor, clareza, maturidade, que avancemos, Senhor. Paremos de ser como filhos pidões, dá e dá. Mas que venhamos a ser aqueles que possam falar, eis aqui o meu corpo, eis aqui a minha vida, eu entrego em resgate. Ajuda-nos, Senhor. Não há maior amor do que este, do que dar a alguém a vida em favor do próximo. Isso, Senhor, é o que queremos ser, nos tornar a cada dia, para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Você que nos assiste, que Deus te abençoe. Nós vamos continuar aqui orando, ministrando e sendo ministrados ao Senhor. Que você possa se tornar essa fonte. Que nessa semana a sua vida seja transformada. E que você avance, cresça. Não seja mais deserto. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus.